Ok. Que o nosso Deus seja sempre lembrado e glorificado e que todos os nossos méritos sejam devotados a graças a Deus, todas as coisas boas nos acontecem, que o Senhor Deus possa nos encaminhar no seu plano, que cada vez mais possamos estar dentro do seu plano, que imediatamente é obedecê-lo, para que possamos entrar no seu reino, para que possamos governar com Jesus Cristo, cada vez mais salvando a nossa alma através do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas obras, cada vez sendo mais santificados, porque nós já somos santos, escolhidos, somos separados pelo Senhor, e que o Senhor, Amém. dessa forma, fazer com que o nosso coração, através do seu Espírito, possa agir em nosso coração e cada vez possamos ficar melhor. A cada dia possamos dar um passo em direção ao seu reino, até sermos glorificados no corpo com Cristo Jesus. Em nome dele, do seu Filho Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Tudo bem por aí? A paz, graças a Deus. Aleluia. Bem, eu queria Aleluia. hoje começar, Leide, com você, um Ah, processozinho que a gente começou a falar na última aula, é, sobre o discernimento das coisas de Deus e das coisas de Satanás, para a gente ter bem clareza sobre isso, pode ser? pode, Para a vamos gente lá. ter a plena noção, consciência do que é a vontade de Deus, o que não é. Aham, bora E, lá. e muitas vezes, sabe, alguns crentes, eles podem chegar em alguns extremos, tá? Então vamos lá, vamos lá. E atribuir tudo a Deus ou tudo ao inimigo de Deus, né? É, pode Para acontecer. se excluir, para se eximir de responsa. Uhum. Então, ó, vamos ver uma coisa assim. Nós temos uma vontade, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos uma vontade própria, e sempre que a gente deixar essa vontade em um estado passivo, ou criar condições, porque se a gente deixar a nossa vontade num estado passivo, nós estamos deixando a porta aberta para que o diabo opere, Aham, entendeu? Então, a passividade é a porta para o diabo agir em nossas vidas. é, Embora muitos cristãos eles não tomem uma decisão mais assertiva e venham a buscar o sofrimento ou a fraqueza, involuntariamente eles permitem a si mesmos que eles se afundem nessa passividade. é, E quando entram nessa passividade, eles estão abrindo espaço para o inimigo. é verdade. Eles estão se colocando numa situação perigosa. Qualquer um que passar por essa experiência de passividade deveria se perguntar: será que criei as condições para que o inimigo ou os espíritos malignos se, desen- Vamos se lá. desenvolvam em mim? Porque nós estamos falando de É como a ambiente. casa vazia, né, Mãe? É Oi? aquela, é aquilo que Jesus falou. Se o, se expulsa o inimigo, mas deixa a casa vazia, Vem ele mais sete. volta e traz mais consigo, né? Sete, traz mais sete. É. Então, nós temos uma poderosa a arma que é a salvação, né? A partir do momento que você acredita em Cristo Jesus, você é salvo no Espírito, e aí Paulo nos diz, né? Desenvolva a sua salvação, não pare por aí, isso é só o começo. Comece agora a desenvolver a salvação na sua alma, para que você chegue na salvação do seu corpo, que é a glorificação. Como que eu salvo a minha alma? O salvar a alma, Leide, é o reino de Deus. É, Quando eu sou salvo na alma, e como que eu sou salvo na alma? Através da palavra, por isso que a gente estuda tanto a palavra, e fazendo com que o meu comportamento seja modificado pela palavra do Senhor, através do Espírito Santo que vai agindo dentro de mim, e aí eu vou ficando cada vez mais santo, cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. verdade.
E Paulo ainda Aleluia. diz que tem que ser com temor e tremor, né? Exatamente. Nós vamos ver esse verso. Eu trouxe esse verso hoje. Eu vou deixar mais para o finalzinho, porque primeiro eu queria ver isso aqui, então. Então, o inimigo, ele usa a verdade, só que ele a leva até além dos limites. E todas as experiências relacionadas a isso, autonegação, submissão, sofrimento, sabe? Esperar uma ordem de Deus ou alguma outra coisa dessa natureza, são verdadeiras. O fato, porém, é que os espíritos malignos, eles exploram a ignorância do crente no tocante aos princípios da vida espiritual, levando-os a criar condições para que ele opere. E se nós não compreendermos o princípio que há por trás de qualquer ensinamento e não procurarmos saber se estamos criando condições para que o Espírito Santo haja, porque eu posso criar condições para o Espírito Santo se manifestar, se desenvolver, ou situações e ambientes para os espíritos malignos se desenvolverem. Então, se eu não criar o ambiente para o Espírito Santo se desenvolver, provavelmente eu estou criando um ambiente para os espíritos malignos é, se desenvolverem. E muitas vezes alguns crentes podem até mesmo se enganar. Olha bem isso aqui, ó. Todo acréscimo de verdade é sempre perigoso. Nós devemos ter muito cuidado com esse respeito. Por quê? Porque assim, ó, nós precisamos conhecer bem a diferença entre a forma de atuação de Deus e a forma de atuação de Satanás. O que que Deus quer? Deus quer que nós cooperemos com Ele. Uhum. Nós somos servos, depois nós somos filhos, depois nós somos cooperadores. Imperadores. São níveis, tá? Cooperadores. Então, Deus quer que nós o obedecemos, que nós possamos obedecer a Ele, a Deus. Então, Ele quer essa obediência de nós. E como que nós vamos fazer isso? Exercitando a sua própria vontade e usando toda a sua capacidade para que possamos ser cheios do Espírito de Deus, o Espírito Santo, exercitando a nossa vontade e também a nossa capacidade. Agora, os espíritos malignos, eles sempre vão querer atuar em você. Então, eles vão fazer de tudo para que você dê brecha, tá? Então, o que que acontece? Eles vão fazer com que o crente entre nesse estado passivo, que deixe a sua vontade e atue num estado passivo ou renuncie completamente o uso de suas capacidades. É, né? Ó, ele quer que você entre num estado passivo e renuncie às suas capacidades. No primeiro caso, o Espírito de Deus força, ele preenche o espírito do homem, comunicando-lhe vida. Quando o Espírito de Deus entra no homem, a pessoa sente um acréscimo de vida, de poder, de uma operação de libertação dentro dele, de crescimento, de renovação, para que ele possa ser livre, para que ele possa ser inabalável. Uhum. Agora, quando as capacidades do homem, da mulher, do ser humano são é, inibidas, sabe? Satanás ele vai ocupar dentro dessa pessoa, fazendo com que ela se sinta mais, fazendo com que ela se torne ainda mais passiva. E Uhum. ela vai atuar na personalidade da pessoa, na vontade dela, fazendo com que essa pessoa vire um boneco, um fantoche, e vai subjugar o seu corpo e a sua alma. E é como se essa pessoa vivesse amarrada, oprimida, devastada, aprisionada. Jesus toma conta. É. E o que que o Espírito Santo vai fazer? Vai fazer? O Espírito Santo ele nos capacita para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. E como que eu vou conhecer através a vontade de Deus?
principalmente através da intuição. Estudando mais os homens de Deus aqui, Leide, os profetas, sabe? Eu vejo que todos eles tinham uma intuição muito acirrada. E a intuição, ela é um elemento do espírito, É. a intuição, tá? E é Uhum. através da intuição que eu vou compreender com a minha mente a vontade de Deus, e aí depois eu vou realizar isso com o meu corpo através de ações, de atitudes, desenvolvendo assim a vontade. Agora, o espírito satânico, olha como que ele age, tá? Ele submete a pessoa a uma opressão de um poder externo que dá a impressão de ser a vontade de Deus, forçando essa pessoa a agir como uma máquina desprovida de pensamento e de poder de decisão. É isso. Uau! Então, a nossa mentoria de hoje, ela vai ter uma dinâmica, eu quero deixar ela mais dinâmica. Eu vou trazer perguntas, vou trazer exercícios sobre o conteúdo que eu vou derramando, tá? Tá. Então a gente viu aqui que existem influências negativas que nos conduzem, muitas vezes fazendo-nos acreditar que nós estamos seguindo a vontade de Deus, mas na verdade nós estamos cedendo espaço para forças contrárias, forças malignas. Uhum. E embora nem todos cheguem aos extremos, né, nós temos um princípio central aqui que se aplica a todos, né, que é nos manter ativo, né? Ativo como assim, Mike? Nas nossas escolhas. Ao invés de entrar e ceder a um estado de passividade. Uhum. Então, a gente viu a importância da consciência, de estarmos conscientes de tudo ao nosso redor e das nossas escolhas. Então, nós temos um processo de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, e devemos sempre, sempre estar atento às influências que estão ao nosso redor. Uhum. Muitas vezes, sem perceber, podemos nos colocar em uma posição vulnerável, permitindo que fatores externos nos enfraqueçam, ou até tirar o nosso foco, tirar o nosso foco. As dispersões, as distrações podem ser consideradas coisas de Satanás para tirar o nosso foco. Verdade. Por isso que é importante, às vezes, você vai fazer um trabalho. Eu gosto muito de fone, por exemplo. Existe muito barulho ao meu redor. Eu coloco um fone de ouvido, pronto, eu já não me disperso tão facilmente, entendeu? Verdade. E eu uso Uhum. muito exercícios de disciplina, de foco, de determinação, para não dar brecha, não entrar no estado de passividade, tá? E poderíamos falar de muitas outras coisas que nos dispersam, né? Então, a Verdade. pergunta que você pode fazer a si mesma, Leide, ó, pergunta: estou criando condições para crescer, prosperar, evoluir? Estou fazendo isso ou eu estou deixando me levar por forças que me afastem do meu propósito? E se eu estiver me afastando do meu propósito, eu estou dando lugar para Satanás ocupar, porque o Satanás faz você andar para trás, Deus faz você andar para frente, tá? Então existe uma série de coisas, né, que podem nos afastar do nosso propósito, as dispersões, as distrações, e aí a gente tem que ver se a gente tem que estar sempre avaliando se nós estamos crescendo, se nós estamos prosperando, tá? Eu vou botar aqui na tela essa questão aqui, ó. Estou criando condições para crescer ou estou me deixando levar por forças que afastam Acho que é um dos meus e me propósitos. afastam dos meus propósitos? Uma força que, Leide, às vezes pode ser uma egrégora, por exemplo, um conjunto de pessoas, né, que pode estar me influenciando negativamente. Uhum. Você quer um exemplo de uma força que pode estar me afastando dos meus objetivos? Quero. Tá, vamos supor assim, ó. Vamos supor que na minha família todo mundo seja, que não tenha um crente na minha família, todo mundo seja ateu, sabe?
Eu convivendo Aham. com essa minha família, eu sou tô fora do ninho ali, né? É, e está sob a influência, né? Olha só, o próprio Jesus chegou e falou assim: meu irmão, minha mãe, não são esses de minha família, mas os meus irmãos são aqueles que creem no meu Pai, que têm fé, É, que que fazem a obedecem. vontade dele, né? Exato. Ó, começasse a pegar. E além de família, por exemplo, pode ser outra coisa também, pode ser um trabalho. Imagina você trabalhar numa coisa de macumba, né? Isso vai, né, te dar brecha, né, para que você saia dos propósitos de Deus, né? Esse exemplo é bem radical. É. Ou alguma coisa relacionada, né? Mas então, quer mais exemplo ou tá bom? Tá bom. Tá bom, né? Tudo que Ó, vou me dar mais um desvia dos exemplo. Ó, propósitos, né? o- Tudo é, aquilo que me desvia do propósito é, é forças antagônicas, né? são forças antagônicas, né? O Brasil é um país abençoado, e embora nós sejamos um país laico, né? A gente é um Uhum. país de cultura judaico-cristã. Mas imagina você morar no Islã, no Irã, Meu Deus, no Iraque, ou até mesmo na China, é sabe? verdade. É proibido você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai preso. Aham. Ou seja, são essas condições, entendeu? Essas forças que às vezes eu não estou percebendo, mas que estão me tirando do propósito de Deus. A não ser que esse seja o propósito. Seria muito legal eu levar a palavra de Deus para a China, para o Irã, mas aí é um processo já de missão, né? E aí eu tenho que É estar muito verdade. forte na palavra, porque daí eu não me influencio mais com o meio externo. Pelo contrário, eu ao invés de me influenciar, eu influencio. É. Aí sim, aí tá correto. Mas se essa for a vontade de Deus, né? Aham. Beleza, vamos para o próximo, para uma ação prática agora. Você vai refletir sobre os momentos em que você se sente sem controle ou às vezes paralisada. E aí o que que você vai fazer? Você vai anotar situações em que, sem perceber, de forma inconsciente, você cedeu à passividade, você entrou na passividade e perdeu de vista o seu propósito de vida. Perdeu de vista o seu propósito. Por quê? Porque estava com muito estresse, estava muito ansiosa, estava Ah, pensando em muito problema, ou seja, totalmente a deriva de Satanás, né? pior, né, Maia? Então você vai identificar essas situações, isso é o primeiro passo para a gente começar a retomar o nosso controle. Self-control, controle de si mesmo. Autocontrole. Controle. Não dá bola para as ações externas. Vão aparecer ações externas, principalmente quando as pessoas veem uma coisa dessa, começa a tremer, começa a vibrar. Você tem que ser forte. Pegou? Aham. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos entender a diferença entre uma ação positiva e uma atuação negativa. Tem a atuação positiva, que é do Espírito Santo, e tem uma atuação negativa, que é de Satanás. Aham. Então, existem essas duas influências em nossa vida, a positiva e a negativa. É porque elas vão estar o tempo todo na nossa jornada. No caminho É. positivo, no caminho positivo, o desenvolvimento ocorre quando usamos nossas capacidades ao máximo, as nossas forças. Tu tem acompanhado as aulas ali do Intentional Life que eu estou mandando naquele grupinho? Ainda não pude, Mike. Ai, Tenho assiste, saído assiste. todos Pelo os amor dias. de Deus, assiste aquelas aulas ali que elas são de um valor, sabe? De trabalhar Aham. propósito, trabalhar Aí manifesto, eu assisti uma já. Assisti só uma. trabalhar as forças, as tuas competências, as tuas habilidades, Aham. os teus valores. E aí você tem um mapa da mina, a gente chegou no mapa da mina, que é o manifesto, como que eu vou me manifestar, mas para isso eu preciso saber quais são Aham. os meus valores, quais são as minhas forças e também qual é o meu objetivo maior, o que que eu quero para 5, 10, 20 anos, ter uma visão assim, Aham. longo prazo, sabe? Sei. Tá, então assim, ó, no caminho positivo, o desenvolvimento ocorre quando nós usamos as nossas forças, né? As nossas capacidades. E aí, nesse treinamento, eu ensino a pessoa a investir, é,
recurso, investir tempo para que as suas forças fiquem ainda melhores, para que elas possam usar essas forças ao máximo. E aí é como Ele se vai isso fosse limpar uma o bênção campo da de Deus. visão, né? Vai definir, né? Vai Você limpa o definir. campo visual, define as metas e os propósitos, né? É, Valores. isso. Exercitando nossa vontade e tomando decisões conscientes que nos aproximem dos valores e princípios do reino dos céus. Uhum. Porque nessa estrutura, né, Leide, eu mostro que existem dois pressupostos. Um é fugir da dor, outro é em direção ao prazer. O fugir da dor é Satanás. Ir em direção ao prazer é o reino de Deus. O reino de Quando Deus. tu foca no reino de Deus, que é como tu quer se sentir, tu vai entrando no reino de Deus. Tu vai modelando. Deixa eu só fechar a janela aqui que tá chovendo, peraí. E é realmente prazer, né? A busca do prazer, prazer verdadeiro. É, um prazer verdadeiro é a realização, é a plenitude, é um estado de satisfação através de obras, de realizar coisas, entendeu? Sair da passividade. Porque o fugir da dor vai te deixar na passividade. Ah, eu tô com medo de ir, então eu fico parado, entendeu? Paralisado, não faço nada, entendeu? E se eu ficar parado, o Satanás vai entrar. Pegou? E assim, a gente tem uma mente, Leide, essa mente adâmica caída, ela é uma mente totalmente voltada para fugir da dor. A gente tem uma estrutura de sobrevivência, o cérebro reptiliano, terrível. Se a gente não mudar essa mentalidade, tanto que eu decidi fazer? Eu vou trabalhar agora uma mentalidade do reino, porque não basta a gente só saber aqui as características, atitudes, nós temos que mudar a nossa mente para entrar no reino dos céus. Já vou falar sobre isso também, tá? Vamos seguir aqui. Posso seguir? Alô, Leide? Oi, Mai. Posso seguir, continuar? Pode, pode. Então vamos lá, ó. Nós vamos Então, listar, né? Nós vamos listar então agora as tuas habilidades. Talvez você não saiba, tenha que assistir a aula 3 lá, que chama-se Superpoderes. Aí eu dou uma lista com mais de 50 habilidades. vou assistir lá, Mai. É, a tua habilidade pode ser o poder de comunicação, pode ser o poder de disciplina, de perseverança, de coragem. Eu não sei, tem que ver lá e fazer o exercício que eu passo para você chegar Aham. a duas habilidades, duas forças, dois superpoderes que vão fazer parte do teu propósito, Ok. tá? E isso vai contribuir na nossa jornada espiritual, na sua jornada espiritual. Uhum. Outra questão aqui, pergunta, ó, como você pode cooperar com o Espírito de Deus em seu desenvolvimento? Esperar com o Espírito de Deus. É porque assim, ó, você já ouviu falar na sequoia? Já. A sequoia é a maior árvore do planeta, ok? Ok. Só que para ela crescer e ser a maior árvore da floresta, ela precisa de um ambiente correspondente, ou seja, ela precisa de um solo que tenha os nutrientes, que ela possa profundamente enraigar suas raízes. Ela Aham. precisa de uma quantidade específica de sol, então não pode ter uma vegetação muito ao redor, porque senão vai inibir o sol. Ela precisa de uma umidade, precisa que tenha ali uma determinada gestão de chuva para que ela possa crescer. Ela precisa que não tenha nenhum falcão, nenhuma ave que coma a semente, senão ela nem cresce. Ou seja, olha quantos fatores ambientais ela precisa para ser a maior árvore da floresta. Estás entendendo? Opa, menina, verdade. E para que o Espírito de Deus atue na plenitude dentro de você, você precisa cooperar com ele, Aham. para que você possa se desenvolver mais, para que haja uma harmonia. Então, você poderia fazer um plano de ação e praticar essas capacidades de forma diária. Você colocar aqui no seu quadro, aqui assim, ó, sabe? Você coloca aqui um quadro na sua frente e você vai falar, não, uma ação minha vai ser orar. Eu vou orar todos os dias durante 15 minutos. Aí o mês tem 30 dias, você vai colocar 30 bolinhas. E todos os dias você coloca ali um X azul na bolinha se você orou, e se naquele dia você não orou, você vai colocar um X vermelho. Vou ler 10 páginas da Bíblia.
tal, 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 tal. Eu já coloquei na minha meta Legal, orar antes de qualquer coisa, orar e estudar a Bíblia, meditar nela, boa. depois Continuar. Exatamente. olhar a cara do mundo, né? Esse nosso treinamento é uma vez por semana, às vezes duas. Tem semana que a gente não tem, mas daí a gente tenta compensar com duas na semana. Então, isso já é também. Aham, São ações, entendeu? Para que eu aham, coopere, para que o Espírito de Deus se desenvolva. Eu fiz o jejum agora, a gente entrou agora no ano novo judaico, aham. foi dia 4. Foram 40 dias que eu fiquei sem tomar café da manhã. É, mas. Parava de comer ali 7, 8 horas da noite, às vezes 9, e aí ficava até meio-dia sem comer. 40 Aham, dias, ó. Então, isso é uma ação para que o Espírito de Deus se desenvolva, né, mais intensamente. Conseguiu entender isso? consegui. Eu te dei até algumas dicas de execução, né? Um mural na frente, por exemplo, é muito eficaz, tá? Até de realização de propósito, se você conseguir uma imagem, não, eu quero ter um ministério com 100 pessoas frequentando esse. Imagina você ter uma foto de você em cima de um palco, de um púlpito, né? E ministrando para 100 Uhum. pessoas, você vê e tal. Pô, aquilo ali você vai ver todo dia, aquilo tende a vir a se realizar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o próximo tópico? Bora. Bora. Então lá, ó, o poder da decisão, do exercício da vontade. Ter a decisão do exercício da Da vontade, vontade, o né? poder da decisão no exercício da vontade. Nós estamos num processo de transformação, tá? E Deus quer que você participe de forma ativa, ativamente, que você Aham. mais haja do que reaja, que você não fique só reagindo, porque reagir, Leide, já é passivo, né? É, né? Temos que agir e não reagir às circunstâncias. Então vamos lá, Aham. olha só. Então, Deus não deseja que você seja uma pessoa sem vontade. Não, ele deseja que você seja uma pessoa com vontade própria. E ele também deseja que você seja uma pessoa com poder de decisão, que você decida. Aham. E outra, que você exercite a sua intuição. Para quê? Para que você possa compreender a vontade dele e aí possa agir de acordo com a vontade dele. Tu vê como a intuição é importante. Existe um processo aqui de comunhão com ele, dentro da intuição do espírito, né? E da intuição, né? E aí eu Eu vou pensei trazer. nisso logo que você falou na intuição anteriormente, quando você falou na intuição lá no início, eu Aham, pensei nisso. A intuição não é solitária, não vem do nada, né? Ela chega a partir de uma prática de perseverança, né? Tipo sim, assim, de uma comunhão constante, diária. E aí, como diz Paulo, a gente vai pensando, ele diz lá no finalmente, né, que é a nossa meta, ter a mente de Cristo, né? é, E aí, quando vem essa intuição, vem depois dessa comunhão, desse contato constante, né? sim. Ó, nós temos vários elementos, né, que vão desenvolver isso, sabe? Uhum. E a intuição, tá? A conexão com a sabedoria, o temor a Deus, né? O próprio desenvolvimento do amor, da compaixão, sabe? Ter paz de espírito, a própria atuação da mente em criar soluções, a criatividade, a imaginação, a fé, entendeu? A fé é muito É, poderosa. é E aí a verdade. gente vê, a gente estuda bastante como a fé, né? Tem um Uhum. poder dos É a grandes vitória feitos que de Deus. vence o mundo, como diz João, né? A Hã? fé é a vitória que vence o mundo. Ó, é exatamente isso. Maravilha, maravilha. Então, vamos então agora fazer uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta aqui, ó.
estou agindo, de novo, tá? Para fixar bem, estou agindo Aham. com intenção e propósito ou estou sendo levada por circunstâncias sem exercer a minha vontade? Às vezes ficamos no automático, né? Ou no deixa a vida me levar, né, mãe? É, exatamente. Então, primeiramente, eu tenho que entrar aí num estado de mindfulness, né? De sair do automático, de viver o presente, não ficar no futuro nem no passado, mas no agora, ok? E Com agir de acordo consciência. com intencionalidade, ter uma vida intencional, uma vida com propósito, ok? Vamos então seguir. Ó, definir uma meta espiritual clara para essa semana e escrever 3 ações concretas que você possa fazer para alcançar essa meta. Vamos fazer um exemplo simples. É, consegue dar um exemplo para a gente criar 3 ações? Não. Uma meta espiritual. Meta espiritual. Eu penso que assim, determinar um tema para eu entender nessa semana, um tema espiritual. Legal. Então você precisa definir esse tema. Você vai pegar um Né? tema ali sobre o reino, sobre salvação, sobre o terceiro céu, sobre o trono de Deus. E aí você vai criar 3 ações. Você vai procurar, vai estudar, vai procurar citações bíblicas ali, né? Se fundamentar, Aham, ok? E aí já matar isso. Ó, lembre-se que o crescimento espiritual e também o pessoal depende sempre de ações ativas, né? Ações ativas. Então, eu vou procurar na Bíblia, eu vou orar, eu vou pesquisar na internet, eu vou, em oração, pedir essa sabedoria de Deus para esclarecer esses aspectos. aham, Ok? ok. Beleza. Então, agora nós vamos fazer nós vamos distinguir as influências, ok? Vamos Ok. detectar, vamos trabalhar um discernimento. Então, no seu desenvolvimento, uma das habilidades mais importantes é esse processo de você distinguir a atuação de Deus das influências negativas, ter esse discernimento, Aham, é o chamado discernimento de espírito. Então, Deus ele sempre age com positividade, com amor, com vida, com força, com energia, para que a pessoa renove. Às vezes, para os seus filhos, a gente aprendeu sobre isso, tem a disciplina, mas é que é para nos ensinar porque ele nos ama. é, E aí a gente tem que saber que isso é uma disciplina, porque é para o nosso crescimento, é para a nossa libertação, tá? Mas aí a gente tem que saber ter esse discernimento, que isso não é uma coisa de Satanás, é uma coisa do Pai para me treinar, para me educar. é verdade. E aí a gente tem que ver que daí nós temos as influências negativas, né? O que que são as influências negativas? Tudo aquilo que me paralisa, né? Que vai atuar sobre a minha vontade, sobre a minha personalidade, provavelmente deixando a pessoa oprimida, a pessoa sem poder de agir, sem poder de ação, tá? Então isso aí é coisa de Satanás. Tira até o poder da decisão, Total, a pessoa fica indecisa. Uma pessoa indecisa é isso aqui, ó. né? Uma pessoa de Deus, ela não é indecisa, ela sabe o que tem que fazer. Uhum. Vamos para o próximo tópico, ação prática. Sempre que sentir dúvida ou pressão, pergunte: essa influência está me fortalecendo? Está me dando clareza? Ou está me oprimindo? Está me fazendo perder o controle? Estou me sentindo se você estiver se sentindo sem controle, isso é um indício, né? É, Então, a resposta a essa pergunta vai te ajudar a discernir a origem das influências que estão te afetando, que você está vivenciando. Essa adaptação então, se é, estão me mantendo na minha meta ou se estão me tirando esse foco, né? é. E essa adaptação
ela transforma os conceitos espirituais em algo prático e aplicável na nossa vida cotidiana. E lembrando sempre que o foco, Leide, o foco é o fortalecimento da consciência, é o exercício da vontade e a prática das ações que vão promover o nosso crescimento e a nossa liberdade. Agora vamos falar um pouquinho nesse tal estado de passividade. Atividade. É. Muitos filhos de Deus são filhos de Deus, mas inconscientemente eles caem num estado de passividade, ou seja, param de exercitar a sua vontade, a mente, e por essa razão experimentam sofrimentos indescritíveis. Tudo isso acontece simplesmente por causa de uma lei. Uma lei? Uma lei. No reino natural existe uma lei para tudo. No mundo espiritual também. Há um princípio que diz que cada ação corresponde a uma reação no mundo Né? natural, não existe? Isso é natural. A lei da gravidade é algo espiritual, Leide. Aqui, ó, joga essa caneta para cima, ela cai. Vai Isso é cair. espiritual? Não, Isso é natural. legal. E lembra que tudo é uma cópia de algo que existe no mundo espiritual. Então, se existem leis naturais, existem leis também espirituais. Espirituais. Deus estabelece leis e ele mesmo cumpre. A gente viu que ele cumpriu a sua lei com Jesus. Né? Quem transgredir qualquer lei de Deus, inclusive tinha as leis de Moisés, né, as leis que Deus deu, né, para o povo Aham. seguir, para sair do pecado. Assim, ó, quem transgredir qualquer dessas leis de forma voluntária ou involuntária sofrerá consequências. Uhum. No entanto, quando o homem exercita a sua vontade, a sua mente e também as suas faculdades para cooperar com Deus, o Espírito Santo começa a operar dele. E essa operação do Espírito Santo também é uma lei que Jesus nos trouxe, na verdade? Verdade. E aí isso muda tudo, porque a gente está numa nova lei, nós não estamos mais na lei de Moisés, nós estamos na lei de Jesus. Vamos, vamos falar agora aqui, ó, da lei do movimento e também da necessidade da ação consciente. Né? Então, vamos continuar nessa linha de passividade. Muitos de nós, sem perceber, nós estamos nesse estado de passividade. Nós paramos de usar a nossa mente de forma ativa e, como resultado, sofremos muitas coisas na nossa vida e, às vezes, nem entendemos que estamos sofrendo uma série de ataques satânicos. Esse sofrimento, né, por uma mente passiva, ocorre por causa de um princípio fundamental, tanto no reino natural quanto no reino espiritual, certo? E aqui Certo. nós podemos entender isso, vamos entender isso no mundo natural, que é mais simples para a gente entender, para que a gente possa entender isso também no mundo espiritual. No mundo natural cada ação corresponde a uma reação, ok? Aham. Então vamos entender isso. Toda ação tem uma consequência. No mundo Tem. espiritual, existe também esse processo de retorno. No hinduísmo se chama karma, ação e reação, tá? Então, no mundo espiritual, se eu faço coisas, a lei da semeadura também é uma lei natural, né? Tudo que eu planto, eu colho. Se eu planto laranja, eu não vou colher melancia. Aham. Agora, sempre que as pessoas negligenciarem essa sua responsabilidade de ação, seja isso voluntária ou involuntariamente, ela estará sujeita às consequências, ok? Aham. Ok. Existem consequências. E aí a pergunta que nós vamos fazer é: estou agindo com intenção ou permitindo que a passividade dite as minhas reações? Hum, é verdade. Um passo a pensar. Estou agindo Com intenção, com em intencionalidade, com função. propósito,
Porque se você não tiver aqui, você já está reagindo aos propósitos de outras pessoas, às vezes até o propósito de Satanás. Satanás tem um propósito, que é roubar, Ele pode matar. até, ele pode até mascarar o propósito dele como se fora o propósito, E né? nossa, olha o marxismo cultural. O que que é, se não um mascaramento do propósito de Satanás? Tá. Então, sempre que a gente estiver reagindo, né, a gente entrou num estado de passividade inconsciente, né? Ali meio nostálgico, meio de embriaguez do seu cérebro, não começa mais a pensar, ele começa só a reagir, a sobreviver. E nós não queremos sobreviver, nós queremos viver e viver com abundância. Então, assim, Ação prática. Reflita sobre uma área de sua vida, saúde, relacionamento afetivo, finanças, trabalho, estudos, parte espiritual, onde você sente travada ou até mesmo estagnada. Identifique uma né? ação específica que você possa fazer para quebrar esse ciclo de passividade e gerar um movimento positivo. Às vezes a pessoa está um pouco sedentária, pegar na saúde. Então, que ação que eu poderia fazer para sair do sedentarismo? Vou começar a caminhar. Entendeu isso? Então ela já está saindo da passividade. E eu posso entrar em passividade, Leide, em todas as áreas da minha vida. Elas têm que estar crescendo, porque na natureza a gente precisa entender o mundo natural para entender o mundo espiritual. No mundo natural, o que não cresce morre. É, no espiritual, da mesma forma, né? Da mesma forma, só que numa dimensão superior que talvez a gente não entenda, mas é o mesmo princípio. Entendeu? Porque o mesmo Paulo falou: olha, eu fui lá no terceiro céu, vi as coisas espirituais e voltei para cá e eu não consigo dizer, porque talvez a mente humana não consiga captar a dimensão do que é o espiritual. Nós estamos na pontinha do iceberg, Leite. É, O mundo espiritual é muito profundo. acho que nem Mas, tocamos a ponta, né? olha, eu diria que através dessas imersões nós estamos na ponta, nós estamos já entrando para as profundezas, mas é É, profundo. Tem um oceano aí, um oceano de sabedoria, de vida de Deus que a gente quer explorar. E aí a gente tem toda a eternidade para explorar isso aí. E vai toda a verdade. eternidade, porque não acaba. Não, não acaba Nós, aí. nós vamos levar. Isso foi só o que ele manifestou. Isso aqui Mas entra ali. imagina o que está na profundeza dele mesmo, né? É, é isso aí. Nós vamos levar a vida inteira para estar cada vez mais junto de Deus, né? Até ser completamente, né? Nós já estamos nesse processo de ser um com Ele, sabe? Unidade. Ó, ali embaixo, ó, pode ser um pequeno passo, como dedicar mais tempo à oração, à leitura, aqui no âmbito espiritual, né? A uma ação deliberada para resolver um problema, às vezes para ajudar alguém, para contribuir, para fazer alguma ação, às vezes gravar uma oração e colocar no YouTube. Pessoas podem assistir aquilo ali, e você pode estar ajudando alguém no momento de aflição, né? É incrível como eu faço, às vezes, tráfego pago, sabe, Leide? Para Uhum. as pessoas virem aqui para o nosso curso. 50% das pessoas que aparecem são pessoas pedindo oração, pessoas pedindo É, dinheiro. É incrível, as pessoas são muito carentes, pedindo oração. Ai, ora para mim porque o meu marido brigou comigo. Ai, ora para mim porque a minha mãe está na UTI. Oração, as pessoas precisam de oração. verdade, não. É. Não sabem elas que elas têm o mesmo poder que você, que eu, né? Porque É, qual a diferença da minha oração para a oração dela? Ela tem o mesmo poder, só que não sabe. Vamos lá, aqui, ó. Próximo, lei espiritual. Vamos ver as leis espirituais e também as consequências. né? Então a gente sabe que Deus, então, ele estabeleceu as leis naturais, mas também estabeleceu as leis espirituais, que inclusive regem o desenvolvimento das nossas vidas. E quando nós não cooperamos com essas leis, quando nós não exercitamos nossa vontade ou de usar a nossa mente na sua plenitude, em todo o seu potencial, nós sofremos consequências. Né?
Mas se nós agirmos, quando a gente escolhe agir em cooperação com Deus, a gente permite que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos guie. E aí, com essa orientação, como se fosse um mentor, né? Eu olho o Espírito Santo como um mentor. Esse Aham. Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiando. E essa orientação, ela vai gerando crescimento e transformação. Glória a Deus. Aleluia. Faz sentido, Leide? Muito. Maravilha, Legal. maravilha. Ação prática. Tu viu que a nossa aula hoje está bem prática? Eu deixei um pouco a teoria e tô te colocando na prática. Verdade. A gente viu um pedacinho lá e aí eu fiz um monte de tarefas, porque é através de tarefa que a gente aprende, que a gente coloca em prática. Olha só, o que que você vai fazer agora? Você vai fazer um inventário das suas ações e das decisões espirituais que você teve. Decisões espirituais. E você vai se perguntar: eu estou cooperando com os princípios que Deus estabeleceu ou eu estou resistindo de alguma forma? Uhum. Eu estou cooperando com os princípios espirituais que Deus estabeleceu e você está conhecendo cada vez mais esses princípios, né, Leide? Cada encontro nosso aqui você aprende vários princípios. E a pergunta que você tem que fazer: eu estou cooperando com esses princípios que eu estou aprendendo aqui? Ou será que eu estou resistindo de alguma forma? Estou deixando para colocá-los em prática numa outra hora? Não, tem que colocar em prática imediatamente para aprender, né? Para ontem, né, mãe? Já estamos atrasados. Já estou Isso. atrasado. E aí, Leide, você precisa estabelecer um compromisso. Um compromisso. O compromisso é algo que exige de você mais do que 15 minutos. Tudo que você faz em menos de 15 minutos é uma tarefa. O que você É, faz mais de 15 minutos é um compromisso. Deixa eu perguntar para você. Orar é uma tarefa ou é um compromisso? esse é um compromisso. Mas por enquanto está sendo uma tarefa, né? Tá. Às Almoçar vezes é uma. não, mas porque hoje mesmo eu acordei por volta de 4 e aí fiquei orando, meditando, lendo até as 5:30. Ah, beleza, virou um compromisso. Entendeu? Ó, deixa eu ver se tu pegou bem o que que é uma tarefa e o que que é um compromisso. Almoçar é uma tarefa ou é um compromisso? Almoçar É, é um compromisso. é um compromisso. Boa. Dormir é uma tarefa ou um compromisso? Compromisso. Compromisso. Tomar banho é uma tarefa ou um compromisso? Compromisso. Compromisso. Legal. Namorar é uma tarefa ou um compromisso? Também é compromisso. Compromisso. Ih, maravilha. Então tu pegou, né? Então tarefa é tudo que é menos do que 15 minutos, tá? Tudo que você conseguir fazer em menos de 15 minutos já faz logo, porque é uma tarefa, né? Aí você vai Elimina, né? e aí você tem mais tempo para fazer o compromisso de forma bem feita, com mais tempo, tá? Verdade. Vamos para o próximo tópico aqui, ó. Exercício de vontade e da mente. A vontade e a mente, elas são ferramentas poderosas que Deus nos deu para cooperar com Ele. Né? A nossa vontade e a nossa mente, nós vamos dizer que elas são ferramentas poderosas para que possamos cooperar com Deus. Então, ao exercitar a nossa vontade e também a nossa mente, nós liberamos o poder do Espírito Santo, liberamos o poder do Espírito Santo para operar dentro de nós e também através de nós, porque eu sou apenas uma ferramenta para o Espírito Santo. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo atue dentro de mim, tá? E eu vou fazer isso através da minha vontade e também através da minha mente. Agora, quando nós negligenciamos isso, esse exercício, o fluxo do Espírito Santo, da vida espiritual, é interrompida. E quando isso é interrompido, isso vai causar sofrimento, estagnação.
até mesmo possibilitando um campo livre para Satanás entrar. Só prejuízo, né? Só prejuízo. Ação prática. Escolha uma área da sua vida aonde você deseja ver mais progresso e pergunte-se: como posso exercitar a minha vontade e a minha mente para avançar nessa área? Pergunta boa, hein? Boa. Ô, glória! Como Esco- posso exercitar minha vontade, minha mente para avançar? Primeiro você tem que escolher uma área. Eu vou escolher a minha Aham. área financeira, eu vou escolher a minha área de relacionamento afetivo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ou a minha área espiritual. Agora, como que eu vou exercitar mais a minha vontade e a minha mente, os meus pensamentos e as minhas ações? Aham. Então, eu tenho que ter pensamentos construtivos, eu tenho que ter ações construtivas, do bem, que constroem, que edificam, que tenham a ver com a cooperação de Deus, que sejam de Deus, que venham do Espírito Santo. Ó, então, primeira coisa, escolhe essa ação. Não, primeiro escolhe a área onde você vai atuar, né? E aí você vai perguntar como posso exercitar a minha vontade e também a minha mente para avançar nessa área. Avançar nessa área, precisa avançar. Conseguisse escolher a área Que seja a financeira. financeira, ó, beleza. Só isso já estás aumentando o foco. Então, assim, ó, o que eu posso pensar. Ô, Leide, ó, vou te ajudar, tá? Assim, ó, Uhum. assim, ó. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande, ok? Bora. Bora. Ó, eu queria um número em que você conseguisse ter na sua conta bancária aplicado, que te rendesse ali 1% ao mês, tá? No decorrer de 20 anos. 20 anos. Você consegue te visualizar daqui 20 anos? Consigo. E aí eu quero que você escreva aí no papel um número bem gordo, Leite. Um Uhum. número que seja mais do que a tua aposentadoria, que 1% ao mês te dê assim uma qualidade de vida que você possa viajar, que você possa Ai, Glória. dar presentes, que você possa ajudar pessoas, que você possa adquirir coisas, que você possa fazer. Coloca esse número bem estratosférico quase, assim, ó, pensa grande, tá? E coloca esse número num papel, bem grande, na folha inteira. Tá bom. Agora, colocou o número? Já. Agora, ao invés de reais, risca o reais e coloca em dólar. É isso aí Uh! que é o poder de Deus, tá? 5 vezes mais esse número que tu colocou aí. Glória a Esse é o Deus. número que tu merece. Aleluia. Agora, o seguinte, você vai fazer uma lista de ações, tá? Para começar a criar esse movimento. Olha só, 20 anos, eu tenho 20 vezes 12, 20 vezes 12 são 240. Se você dividir esse valor por 240, você tem um valor. E esse valor é o valor aproximadamente por mês que você deveria arrecadar, mesmo que você não arrecade agora, mas ele vai servir de um parâmetro para esse número não ficar tão distante. Esse valor agora, dividido por 240, ele não ficou mais palpável? Vou. Maravilha, né? Então, essa é a tua meta. Eu preciso fazer, chegar nesse valor aqui por mês. Vezes 12 vezes 20 é que você fez? Ou vezes 20? É 20 vezes 12 para dar 240, que cada ano são 12 meses e eu tenho 20 anos, então são 240 meses. Ah, E aí, para não ficar um número tão grandioso, assim, que eu estou tão longe, eu vou trazer para uma coisa mais tangível que é no meu mês, entendeu? E aí eu divido esse número por 240. Jesus. Aham.
O Senhor é muito abundante, né? muito abundante. E agora, Leide, assim, ó, eu precisaria de ações práticas, entendeu? Para começar esse movimento, sabe? Talvez eu precise fazer parcerias com pessoas que tenham um recurso melhor. Talvez eu poderia fazer sociedades, talvez eu poderia entrar em alguns segmentos que pudessem aumentar a minha capacitação Lembra? financeira, sabe? Começa a criar Hum, um movimento. hum. O que que eu Eu- preciso fazer ali? Preciso gerir melhor, eu preciso, sabe, trabalhar isso todos os dias. Porque, ó, se você dividir isso também por 30, sabe, você tem Uhum. um número também. E talvez, se eu dedicasse 30 minutos por dia, sendo um compromisso, todos os dias, agora eu tenho um compromisso para desenvolver inteligência financeira. Como aumentar os meus recursos, como ganhar mais, mas muito, muito, muito mais do que eu gasto. Aham. E aí começar a desenvolver algo, talvez que você possa escalar pela internet, tá? Mas já foi Tá, lançada uma sementinha aqui. Vamos seguir? vamos seguir. O poder da escolha ativa. O poder da escolha ativa. Poder da Deus, escolha ativa. Deus ele opera dentro de um sistema de leis. Uhum. E essas leis, elas advêm de princípios, princípios do eterno, princípios de Deus, tá? Uhum. E ele espera que nós façamos parte dessas leis, que nós compreendemos, que nós possamos compreender, compreensão, que nós possamos compreender esses princípios. Agora, se nós vivermos num mundo de passividade, a gente vai entrar naquelas consequências negativas e não vamos ter acesso a esses princípios. Uhum. Então, nós precisamos ter um exercício de vontade alinhada com os princípios de Deus. E se nós estivermos alinhados com os princípios de Deus, isso vai nos proporcionar muitas bênçãos, e também transformações. Uhum. O segredo está em estar alinhado com os princípios do eterno. E o poder também está em nós trabalharmos a atividade, sermos ativos, né? E sermos ativos de modo a viver com essas leis e com esses princípios espirituais. A gente teve um treinamento que a gente falou só sobre princípios, né? De Gênesis, lembra? Lembro. Aqueles princípios lá, a gente tem que estar sempre vivendo eles. Esses princípios geram um alinhamento com Deus. Vamos à pergunta. Ó, ação prática. Vamos escolher uma área da vida, hoje a gente está bem segmentado, né? Em que você tenha visto que você está um pouco passiva e você vai determinar uma ação específica para tomar o controle e realinhar-se com os princípios de Deus. É Isso uma área. é uma ação específica, uma ação forte, intensa, profunda, poderosa, que vai te tirar da passividade dessa área e vai fazer com que você esteja alinhada com Deus. Isso pode incluir tomar uma decisão que há muito tempo você esteja adiando, ou investir mais tempo no fortalecimento na sua vida espiritual. Isso é bom. Isso é sempre bom. Isso sempre é bom. Porque quanto mais você investe aqui na parte espiritual, mais você avança na parte natural, né? Porque você absorve os princípios, absorve sabedoria, consegue depois colocar isso tudo em prática. Assim, Quando ó, a eu vou gente falar está para ti. nesse foco espiritual, a mente parece-me que ela fica mais calma, logicamente, mas ao mesmo tempo ela fica mais aguçada para o que pode ser, né? Para o lado da melhora. É, eu tava estudando dentro do nosso programa lá do Vida Intencional a pirâmide de Maslow, que são as necessidades humanas, né?
E ele começa com a necessidade mais de sobrevivência, comer, dormir, sabe, beber água, e aí vai aumentando as necessidades de proteção, segurança, de amor, de pertencimento, depois de autoestima, depois de autorrealização. E depois tem uma última que chama a necessidade de, ele chama-se self-transcendence, que é de autotranscendência, que tem a ver com Uhum. contribuição, que tem a ver mais com essa parte espiritual, tá? E aí Uhum. eu fui estudar também o Tony Robbins. Tu já viu falar no Tony Robbins? Já. E ele tem uma tese chamada As Seis Necessidades Humanas. E o Tony Robbins falou É? uma coisa uma vez num curso que eu fiz com ele, que deu um impacto muito poderoso. Que ele falou assim: olha, se você inverter, a pirâmide dele não é nessa mesma ordem aqui do Maslow, por exemplo, ele tem a primeira necessidade, é a necessidade de inovação. A inovação não aparece no Maslow. A gente tem a necessidade, às vezes, de comer uma coisinha diferente, de conhecer um lugar diferente, sabe? Inovação é uma necessidade humana. Você não tem essa necessidade também? Tem, É, tem. faz parte do ser humano. E aí, Mas, ele também tem uma certa, tipo uma pirâmide, e ele fala que se você inverter essa pirâmide, você focar nessa questão espiritual, todas as demais áreas são preenchidas, são desenvolvidas. verdade. É o que Jesus falou, né, Mike? Buscar em primeiro lugar o reino, as outras coisas Serão serão acrescentadas, estabelecidas, né? serão acrescentadas. Exatamente isso. Exatamente isso. Boa, boa. Vamos para um próximo tópico, então, agora. A orientação certa. A orientação certa. Nós precisamos sempre compreender o modo certo que Cristo conduz o homem. E nós precisamos sempre estarmos bem antenados nesse relacionamento entre a vontade humana e a vontade divina. A vontade humana e a vontade divina. Nós devemos ou deveríamos obedecer a Deus de forma incondicional. Incondicional quer dizer sem condições. Não tem negociação, ok? Não A tem barreira. vontade dele é suprema, né? É suprema. E eu não posso exercer condições para exercer a vontade dele. Eu tenho que fazer isso de forma. Olha como é que o nome diz? Incondicional. Sem condições. Quando nós atingimos o ápice da nossa vida espiritual, Lady, a nossa vontade, ela está perfeitamente unida de Deus. Oh, glória, é verdade, Mike. Agora, isso não significa que ele tenha deixado de existir, continua existindo. Só o controle carnal é que desapareceu. Uhum. Deus requer sempre que a vontade do homem coopere com ele na realização dos seus propósitos, nos propósitos divinos. Observando o exemplo de Cristo Jesus, nós podemos, do nosso Senhor, nós podemos ter certeza de que nossa vontade, mesmo em união com Deus, permanece sobre o nosso controle. Uhum. Não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Verdade. É o que ele fala ali, né? Seja feita a sua vontade. Em Não João, ele fala muito disso, né? é O Evangelho de João, ele fala muito. Não vim para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. isso, seja feita, não se E eu faça a vou minha vontade, e sim a tua. na tua. Tá com a Bíblia aí, não? Estou. Vamos abrir lá então João 5:30 para ver? Vamos. 5:30. É. Por mim mesmo, nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, glória, que Digo Ele nos dê essa aleluia. vontade. Glória a Deus.
Agora vamos abrir lá também em 6:38. 38. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí, ó. Lucas, vamos abrir Lucas 22:42. Lucas 22. 22:42. Esse capítulo é grande, né? Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Oh, glória. O cálice aqui refere-se à morte do A Senhor morte. Jesus na cruz. É. Tá bom. Eu acho que a gente fundamentou bem. Então, Aliás, nós vemos que aqui o Senhor Jesus, embora sendo um com o Pai, ainda possui a sua vontade própria, pessoal, uhum, distinta da vontade do Pai. é. Ele tem a sua, como ser humano carnal, ele tem a sua vontade própria, mas ele não busca e nem quer cumprir ela. A, Uhum, a implicação aqui é óbvia. Todo aquele que está realmente unido com Deus deve se unir à vontade dele. é. Ei, Mike, essa vontade dele aqui é porque na Terra ele tinha duas vontades, né? Quando ele é um com o Pai lá no céu, antes de passar pela carne humana, a vontade devia ser única, né? É, Mas aqui ele teve embaraço, teve que tomar a decisão de é. querer a vontade do Pai, né? E ele foi obediente, que seja feita a tua e não a Sua minha. vontade. É, Tem duas vontades. Aqui ele é Deus e ele é homem. é. Ótimo. Vamos então continuar. Alinhando a sua vontade com um propósito de Deus. Então, é crucial que nessa jornada nós possamos entender como Deus nos guia e qual é a relação entre a nossa vontade e a dele. Aham. O objetivo aqui é que, com o tempo, a nossa vontade, esteja cada vez mais alinhada com a vontade dele, com a vontade de Deus. Aleluia. No entanto, isso não significa que a nossa vontade deva desaparecer. Ela continua existindo, mas sem ser controlada pelos nossos impulsos carnais. Aham. Oh, glória, aleluia. E agora ela é controlada por uma razão superior, né? É. Agora nós vamos ver a obediência incondicional e também a união com Deus. Com Deus. A verdadeira liberdade espiritual, Leide, ela vem quando a nossa vontade está unida à de Deus. Mas A isso requer verdadeira uma vontade obediência. espiritual, né? Isso requer uma obediência incondicional. E à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai crescendo espiritualmente, aprendemos que cooperar com Deus significa não suprimir nossas vontades, mas sim submetê-las a um propósito maior que Ele tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a ação prática. Minha vontade está alinhada com os propósitos de Deus ou estou buscando os meus próprios interesses? Agora não é de minha reflexão. Ó, a gente poderia fazer uma tarefa que aqui é o seguinte, ó, em cima dessa pergunta, tá? A gente poderia escolher uma área da vida, qualquer uma das áreas da nossa vida, e ver se você sente que a sua vontade e a vontade de Deus estão desalinhadas nessa área. Então, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar para identificar como você pode ajustar as suas decisões para caminhar em sintonia com os princípios de Deus nessa área.
Ô, glória. Eu vou seguindo. Posso seguir? Pode. Vamos lá. O Evangelho de Jesus, vontade e submissão. Então, nós temos em Jesus o exemplo máximo de alinhamento entre a vontade humana e a vontade divina. Mesmo sendo ele um com o Pai, ele manteve a sua própria vontade, mas sempre subordinada à vontade de Deus. A gente Uhum. acabou de ver, não procura a minha vontade, sim daquele que me enviou. É, Isso demonstra que, mesmo quando nós estamos em perfeita união, sintonia, comunhão e obediência com Deus, nós continuamos ainda a ter as nossas vontades. Porém, não obstante, o crescimento espiritual exige que aprendamos a não buscar apenas nossos interesses, mas sim, principalmente, os interesses de Deus. acho que é Paulo que fala daquilo que a gente alimenta, né? Ah, sim, Que a gente alimenta mais, vai estar mais forte, né? vai estabelecer. Aí você está alimentando mais o homem carnal ou o homem espiritual? Pois é. Se estiver alimentando o homem espiritual, essa vontade vai ser exercida com mais Total. prazer, né? É. A carne, ela briga com o espírito, né? É, Isso aí. são inimigos, né? É. Vamos para a tarefa. Ação prática. Reflita sobre decisões recentes em que você teve que escolher entre a sua própria vontade e o que sabia ser correto segundo os princípios de Deus. Uhum. Como Jesus, como você pode continuar a exercer a sua vontade, mas mantendo-a em submissão aos propósitos divinos, Fortalecendo o espírito, né? fortalecendo sempre o espírito. Não pode perder nunca essa conexão com o espírito, né? Uhum. E você vai tendo controle sobre a sua alma. O negócio aqui é você matar a alma, porque agora você é uma nova criatura. E você agora submete a sua alma a Deus, para que o Espírito de Deus possa atuar na tua alma, no teu comportamento, no teu pensamento, no teu sentimento. O que que é alma? É vontade, é pensamento e é emoção. Evolução, emoção e Vontade, pensamento. É, isso é alma vontade, emoção, e pensamento. pensamento. É isso aí. Vamos agora para mais um tópico: a vontade humana sobre o controle divino. Quando nós atingimos o ápice espiritual, a nossa vontade, ela permanece ativa, mas não mais sobre as, as condições, os desejos carnais. Em vez disso, agora, a nossa vontade coopera com a vontade de Deus para a realização do propósito dele. Entendeu isso? Entendi. Oh, e agora não se Está trata mais no comando, né? que A carne não está mais no comando. exatamente, olha isso aí, você tirou o governo da carne e botou o governo para o espírito, isso aí. E não se trata mais de anular a nossa faculdade de decisão, mas de aprender a exercê-la de maneira alinhada ao plano divino. É verdade. Aí é que Paulo entra dizendo: vivo não mais eu, né? É, mas Cristo vive em mim. Isso é muito profundo, poderoso. Oh, glória. Vamos para a tarefa, ação prática. Faz uma lista das áreas em que você sente que ainda está tentando controlar as coisas da sua maneira. Uh, Em segundo, essa é a batalha. pode ser mais de uma. Pega a área, né? E eu estou querendo fazer isso que é do meu jeito, ali naquela área, né? E pergunta: como posso entregar essa área a Deus sem perder meu senso de direção e propósito? É verdade. Mas,
entregar essa área, todas as áreas que a gente entregar para Deus, o propósito vai estar mais alinhado ainda. Vai, exatamente. A questão aqui é que a gente está destrinchando o nosso ser em áreas, né? E aí a gente consegue ser mais efetivo, a gente consegue ser mais ativo, consegue Uhum. entender? Porque nós somos muitas áreas, nós somos saúde, nós somos relacionamento afetivo, nós somos trabalho, nós somos finanças, nós somos lazer, nós somos espírito, nós somos essa unidade. Então, Verdade. nós temos que ter essa conexão de tudo. E cada um é uma vontade muito forte, né, mãe? Cada um tem uma vontade da carne, ele tem que inverter essa vontade para o espírito. E aí você pode elaborar um plano de ação para praticar e entregar essa vontade, confiando que Deus guiará os seus passos através do Espírito Santo. Confia que Deus vai guiará os seus passos, tá? Integração da vontade pessoal e divina. Então, o objetivo da nossa mentoria espiritual, dessa mentoria aqui, do reino, dos céus, a genética do reino, é te orientar, é te ajudar a desenvolver, para que você consiga integrar a sua vontade com a vontade de Deus. Fazer uma integração, sabe? Jesus passou por isso. Né? Jesus passou por isso. Mas sem anular a sua vontade. Então, esse processo de desenvolvimento também pessoal, não é só espiritual, mas também é pessoal, envolve decisões conscientes, que respeitam a sua individualidade, mas estão sempre voltadas para um propósito maior, que é o quê? Realizar a vontade de Deus na sua vida. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Propósito maior. Você tem um propósito maior, que é realizar a vontade de Deus em sua vida. Mas você respeita a sua individualidade. Aleluia. Aleluia. Ação prática. Definir um momento em que você possa refletir e orar sobre suas decisões mais importantes e perguntar sempre a si mesma: minha vontade está unida à de Deus nessa decisão? Se a resposta for negativa, Leide, o que que você faz? Você então deve refletir sobre como você pode realinhar as suas intenções e objetivos com a orientação divina. Exatamente. Eu acho assim que quando Jesus disse assim, que a vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou. Seu filho. Quando, quando a gente começa esse conhecimento nesse relacionamento, então isso me fortalece para quando eu tiver que exercer ou direcionar minha vontade, eu tenho certeza que a vontade de Deus, além de ser soberana, ela é a melhor que eu possa escolher. Uhum. É isso aí. Lembra sempre que não é necessário anular a sua vontade, mas alinhar, alinhar Alinhar. as escolhas com os propósitos maiores de Deus. Exatamente. Maravilha, show de bola. Obedecer na prática. É Deus que nos dá a orientação, é Deus que nos dá a orientação certa. Não obriga ninguém a obedecê-lo mecanicamente. Nenhum cristão é obrigado a obedecer a Deus. Mas o que o crente tem a fazer é executar essa vontade ativamente. Deus não tem prazer em exigir dos seus uma obediência cega. Ele quer que façamos a sua vontade no exercício pleno e consciente do nosso ser total.
Uma pessoa preguiçosa gostaria que Deus agisse por ela, para que assim pudesse segui-lo passivamente. Contudo, o Senhor não quer filhos preguiçosos. Ele quer que todos nós, depois de examinarmos a sua vontade, coloquemos as nossas faculdades à sua disposição e lhe obedeçamos ativamente. Ele Vemos já criou o homem assim, né? quem Nós só estamos nessa condição porque ele já nos criou assim. já nos criou assim, mas exige de nós um esforço, exige de nós uma atenção, exige de nós um foco, um direcionamento. O Senhor não quer filhos preguiçosos. Ele deseja que todos nós, depois de examinarmos a nossa vontade, que nós nos coloquemos à sua disposição e que nós coloquemos os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas faculdades à sua disposição para que possamos obedecer ativamente. E aí o que que a gente observa? A gente observa que obedecer na prática, né? O crente ele vai passar por alguns estágios, tá? O primeiro estágio dispõe de fazer a vontade de Deus. E aí a gente vai ler esse versículo aqui, ó, de João 7,17. 7 vezes 7. Só um momento. João 7,17. 7 vezes 7. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Ou se eu falo de mim mesmo, tá? Então, esse é o primeiro. Segundo, o Espírito Santo revela essa vontade à intuição dele. Vamos abrir lá então agora em Efésios 5,17. Efésios 5 vezes 7. 5,17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Uau! Não vamos ser desajuizados, né? Por essa razão, não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. Compreender a vontade do Senhor é a melhor maneira de remir o tempo. Uau, remir o tempo é poderoso, hein? Olha como que diz o versículo 16. Volta um para te entender isso aí. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, a maior parte do nosso tempo é desperdiçada, porque não conhecemos a vontade do Senhor. Oh, glória! É verdade, a gente dá voltas, né? Se a gente soubesse a vontade do Senhor, quanto tempo a gente ganharia, né? É remir o Verdade. tempo, olha só isso. Aquele povo de Israel lá, rodando no Perfeito, deserto. Lei. Pensamos a mesma coisa junto. É, Exatamente. Glória a Deus, aleluia, aleluia. glória a Deus. Ó, depois Deus o fortalece para querer a sua vontade. A seguir, o Senhor o fortalece para que realize a sua vontade. Vamos abrir lá Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Porque esse porquê aqui, deixa eu botar aqui na tela. Ó, É porque conclusivo, né?
Ele começa com porquê, né? Porque é uma conjunção. E ela introduz a razão porque precisamos obedecer sempre. A razão é que Deus opera em nós. Na economia de Deus, nós temos o Senhor Jesus como um modelo, como o padrão da nossa salvação. E temos também o Deus que opera em nós tanto o querer como o realizar, para que a nossa salvação seja levado a cabo, levada à conclusão final. Nós, por nós mesmos, não a levamos a cabo, mas é Deus que opera em nós para fazê-lo. A única coisa que precisamos fazer é obedecer a Deus que opera interiormente. Então, aqui, ó, porque Deus, né? Porque Deus, Deus, o Deus que opera em nós é o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus que é Cristo em nós e o Espírito em nós. Os três, o Espírito, Deus e Cristo são um só. Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero pegar. Ó, segundo a boa vontade, né? Assim, ó, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Na minha versão aqui está o bom prazer. Isto é, o bom prazer da sua vontade. O bom prazer de Deus é que alcancemos o clímax da sua salvação suprema. Oh, aleluia! A salvação suprema, aleluia. Nós vamos falar disso. Tá, ok. Então, Deus nunca opera em lugar do crente para realizar a sua vida divina. Por consequente, depois de conhecermos a vontade de Deus, nós devemos executá-la e, afinal, nos colocarmos na dependência do poder do Espírito Santo para poder agir, para poder realizar a vontade de Deus. Tá aí, Leide? Tá. Por que é que o cristão deve depender do poder do Espírito Santo? Porque é, Que o cristão deve depender da vontade do Espírito Santo? Porque a vontade dele sozinha é muito fraca. é verdade. Como são verdadeiras as palavras de Paulo, ó, pois o querer o bem está em mim, não, porém, É efetuar, exatamente, está lá em Romanos 7,18. é Nós devemos verdade. permitir. É. Queres abrir lá? Não, você já falou o Já verso aí. falei. Ó, então nós devemos permitir que o Espírito Santo fortaleça o nosso homem interior, para depois poder praticar a vontade de Deus. Uhum. É por isso que, em primeiro lugar, ele vai operar o querer, depois o efetuar. Primeiro a minha vontade, depois a ação. Ô, Mike, você já reparou que tudo vem dele? A gente não tem nem vontade direito. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte de tudo. Ele que vem melhorando e fundindo na gente Segundo a o sua querer vontade. dele, Porque segundo a sua Deus vontade. é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Eu estava falando aqui, Aí, ó, segundo a sua boa vontade. Está aqui na tela. segundo a sua boa vontade. Né? Graças a ele que ele tem boa vontade. É. Quando o nosso querer está unido ao querer de Deus, este revela a sua vontade ao nosso espírito através da sua intuição. Através, ó, tu vê a importância da intuição. E nos fortalece para que a queiramos e a realizemos. A Então, a gente intuição vem do espírito, né? vem do espírito. A consciência também vem do espírito. Tudo. Comunhão. Então, nós temos três elementos aqui do espírito. Na verdade, nossa alma está vendida, como diz Paulo, vendida ao pecado. É, E aí ele vem trazendo a sua vontade e abrindo caminho para que nós queiramos essa vontade. exato. Ele, nós, como diz João, né, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro ele demonstrou e ele mesmo criou
desejo, a vontade em nós para compreendermos o desejo e a vontade dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Então, voltando aqui, ó, ele exige que nós sejamos primeiro um com ele, mas nunca se põe em nosso lugar para a nossa vontade. O propósito da criação e da redenção de Deus é dar ao homem um querer perfeitamente livre. Tanto que ele botou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já era tudo plano. E já era plano de Deus, né? E através da salvação que o Senhor Jesus realizou na cruz, nós, cristãos, podemos agora decidir livremente fazer a vontade de Deus ou não. Exatamente. Eu Sim. acho que o que ele faz hoje, Mike, é devolver para nós aquele estado de vontade que Adão e Eva tinham. É, Só que agora, com muito mais motivação para nós atentarmos para a vontade dele, né? uhum. É porque são Porque anos. a gente já tem todo o relato dos seres passados e como eles agiram e reagiram. Exatamente. E Adão não tinha isso, né? Uhum. Perfeito. Mas Nós nós estamos nossa fechando 7.000 anos de história bíblica, de conhecimento de verdade, homens que nos trouxeram instrução. Nós estamos fechando o ciclo de Deus. também. Ô, Assim, Mike, oi. você acredita que nós tenhamos, antes que ele volte, mais de 20 anos? Sim, nós estamos nos primeiros segundos. Um ano para Deus é 1.000 anos para nós, né? É, Um ano pra Deus. Nós estamos nos primeiros segundos. Eu já vou falar sobre essa cronologia então, tá? Eu acho que eu fechar isso aqui, daí a gente entra nessa cronologia aqui, ó. Então, o nosso desejo e a nossa vontade, tá? Nós podemos aceitar ou rejeitar todas essas obrigações que foram nos trazidas por esses grandes homens do Novo e do Velho Testamento, né? Que nos proporcionam uma vida voltada para a santidade. Se Deus tivesse que anular todo o nosso querer, para que nós realizássemos essas obrigações, nós não teríamos nenhum valor para ele. O cristão espiritual é aquele que tem plena autoridade para exercitar o seu próprio querer. Ele sempre decide fazer a vontade de Deus e rejeitar a Satanás. Embora algumas vezes ele fique inseguro, isso é normal, sem saber se algo vem do Senhor ou se vem do diabo, ainda assim ele é capaz de aceitar ou rejeitar. Ele, verdade. ele pode dizer, embora eu não saiba ainda se isso é de Deus ou de Satanás, ainda assim eu escolho aquilo que é de Deus e rejeito aquilo que é de Satanás. Glória a Deus. Então, obedecer na prática. Vamos ver isso aqui primeiro. Ó. A ação consciente na nossa jornada espiritual. Quando eu falo aqui de obedecer na prática, é fundamental entender que Deus não quer que atuemos de forma mecânica ou passiva. Tu vê que eu estou recapitulando, estou mastigando o conteúdo de hoje, estás compreendendo? Oh, Para pegar bem, tá? E ele não exige uma obediência cega, mas uma participação ativa e consciente da vontade dele. Ele deseja que nós participemos plenamente, usando nossas faculdades mentais, nossas habilidades cognitivas e também emocionais e também espirituais, de forma intencional. Oh, aleluia! Glória a Deus.
Então, o que que é uma obediência consciente e ativa? Deus, ele nos chama para obedecer de forma consciente e não como robôs programados para agir sem pensar. Ele quer que, depois que conhecermos a sua vontade, utilizemos nossa capacidade de escolha para cooperar ativamente com ele. Para Deus, o verdadeiro valor está em nossa decisão intencional, na nossa atitude. Aleluia. Ele valorizava muito isso em Davi, né? Vejo isso muito em Davi. Então, para Deus, esse é o verdadeiro valor de uma decisão intencional de obedecer e de nos alinharmos à sua vontade, não em seguir de forma passiva ou por obrigação. Vamos então para a ação prática. Refletir sobre sua abordagem à obediência divina e perguntar-se: estou agindo de forma consciente e ativa ou apenas estou seguindo o fluxo feito um robô sem questionar? Né? Quando o cristão não busca aprofundamento, Não se ele não, entendi. se ele não busca aprofundamento e ele segue esse curso, a tendência é ficar estagnado mesmo, né? É, Acomodado, como a gente falou lá no início. exatamente, exatamente. Ó, aqui também a gente pode escolher uma área, tá? Dentro da sua vida espiritual e aumentar a sua intencionalidade. Isso Uhum. pode envolver recapitular essas aulas, assistir de novo, pode compreender, É. orar mais tempo, orar também de forma mais focada, buscar a Aham. vontade de Deus antes de tomar as suas decisões, ou até É mesmo ser mais verdade. proativa em como você se aproxima da vontade divina. Aham. Muito interessante isso. Ó, tá aí o texto para atuar isso na parte espiritual. Pode ser orar mais, pode ser ler mais a Bíblia. Aham. Então vamos agora para o processo de obediência. É uma Processo sequência, de tá? É educação. uma sequência. Envolve de estágios progressivos. Primeiro, uma disposição. A Aham. disposição. Primeiramente, você deve estar disposta a fazer a vontade de Deus, como está lá em João 7,17. Depois, uma revelação. Em seguida, o Espírito Santo, Lady, o Espírito Santo, ele revela para você a vontade de Deus ao seu espírito. O Espírito de Deus revela ao seu espírito a vontade. Através do quê? Da intuição. Vamos ver de novo lá Efésios 5,17? 5:17. 5,17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. É isso aí. Aquele lance de remir o tempo, né? Agora, outra coisa. O fortalecimento para querer, né, através da nossa vontade. Então, Deus, ele fortalece a sua vontade para desejar aquilo que ele deseja. Volta aí, Mike. Deus, ele vai fortalecer a tua vontade, vai trabalhar na tua vontade para que Ah, cada sim, vez mais você deseje aquilo que ele deseja. exatamente. Agora, o outro passo, fortalecimento para realizar. Finalmente, como a gente viu lá em Filipenses 2,13, o Senhor concede força para executar essa vontade. Vamos lá, Aham. 2,13, Filipenses Filipenses quanto? 2,13. 2:13. É. Todavia agora. Ah, Filipenses, peraí, estou lendo Efésios. A gente já leu, só Aham. para marcar Pois é, o que pois que é ele deu. Deus.
pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, o Senhor, ele nos dá força, né, para que a vontade dele seja também a nossa. Ele nos faz querer, né, Mike? Faz, faz querer, exatamente, através do seu espírito. Ação prática. Em qual desses estágios você sente maior dificuldade? Estabeleça um plano para focar nessa área e peça ao Espírito Santo para ajudá-la e progredir. Uhum. Talvez seja a fase de disposição, ou talvez a de execução. O que você sabe, o que é certo. Ou Executar talvez o a que de você sabe. executar o que você sabe que é certo. Independentemente do estágio, comprometa-se a dar o próximo passo. Decididamente darei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O papel do Espírito Santo na sua obediência. Embora tenhamos uma vontade própria, sozinho, o que que nós somos para executar a vontade de Deus sozinhos? Nós somos fracos. Atos. Sem mim nada podeis fazer, né? O apóstolo Paulo falou assim: pois o querer, o bem E está ele em mim, não, porém, o foi efetivo. efetuá-lo. É. Romanos 7,18. Então, a força para agir conforme a vontade de Deus vem do Espírito Santo, Uhum. que nos fortalece lá dentro de nós, em nosso interior, e faz com que a gente queira realizar a vontade divina. Foi o que a gente viu ali em Filipenses 2,13. Fortalece a Foi. nossa vontade. Ação prática. Estou realmente permitindo que o Espírito Santo fortaleça a minha vontade? Ou estou tentando fazer tudo sozinha? Sozinho é impossível. Sozinha você é fraca. É. Mas a tentativa nossa não deixa de acontecer, né? Fazer sozinho. Então eu queria fazer uma tarefinha com você aqui no teu cotidiano, de você desenvolver o hábito de convidar o Espírito Santo para fortalecer as suas decisões e seguir o Uhum. caminho de Deus. Amém. Em todas as Aleluia. coisas, Lid, sejam coisas pequenas ou nas Aham. decisões mais difíceis. Verdade. Entrega tudo para Ele, exercendo a vontade livremente. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos um querer perfeitamente livre, onde nós somos plenamente capazes de decidir fazer a sua vontade sem forçar a nossa vontade sobre nós, sem forçar, sem pressão. Ele quer que isso seja Vai espontâneo, ser tão natural como respirar, né, Márcia? natural, exatamente. Isso significa que o valor da obediência está em escolher ativamente o caminho de Deus, ao invés de sermos forçados, obrigados ou manipulados a isso. E essa liberdade de escolha é uma das maiores dádivas da redenção. Ação prática. Examine áreas da sua vida onde talvez você esteja se sentindo pressionada ou agindo por medo de não agradar a Deus. E aí reavalie essas áreas e pergunte-se como posso escolher o caminho de Deus de forma mais livre e cheia de confiança, sabendo que sempre a escolha é sua. Se pegar essa aula aqui, Leide, tem tarefinha para fazer, dá para ficar uma semana aqui fazendo as tarefinhas. É só um pouco, Hã? uma semana é pouco. Uma semana é pouco. É verdade, essa aula veio carregada de tarefinha, né? Tem que fazer com. Vai fazendo essa aula Tarefa tipo. coti- Essa é uma tarefa cotidiana, mas Até isso essa virar é uma avaliação, realidade. reavaliação. É,
É isso aí. Talvez essa aula depois tu assista feito uma novela, vai assistindo por capítulo, assim, ó, pega um trechinho desse aqui, ó, um slide desse aqui, e aí fica ali uns 10 minutos fazendo aquilo ali. Aí tá feita uma tarefa, né? Tarefa é menos que 15 minutos. Aí no outro dia tu para exatamente onde tu começa onde tu parou e faz mais uma tarefinha. Aí exige mais um pouquinho de fosfato, né? De raciocínio, pá, e aí segue. Ó, vamos mais um. Decidindo pelo caminho de Deus. Decidindo pelo caminho de Deus. Então, o santo, a santa, o cristão maduro e também espiritual é aquele que exerce a sua própria vontade, mas sempre escolhendo o caminho de Deus e rejeitando o de Satanás. Mesmo que nem sempre, na maioria das vezes, muitas vezes até, possamos discernir com clareza que isso vem de Deus. Isso é um trabalho que você vai ficando cada vez melhor, né? Que é o discernimento de espírito, se isso é de Deus ou se isso é do inimigo, sabe? Assim, ainda assim nós somos capazes, Leide, ainda assim nós somos capazes de seguir a vontade de Deus. A confiança está no fato de que, com a ajuda do Espírito Santo, sempre podemos optar por aquilo que é de Deus, mesmo quando não temos absoluta certeza. Falamos sobre isso. Então, aqui, a nossa arma é o Espírito Santo, que vai gerar o discernimento de espírito. Às vezes pode ser de eliminação, né? Não, isso aqui não é coisa de Deus. Ah, se não é coisa de Deus, estou fora. Vamos para o próximo, ação prática. Em momentos de dúvida, faço uma declaração simples e poderosa. Mesmo que eu não saiba ao certo, escolho aquilo que é de Deus e rejeito o que é de Satanás. Aí fica fácil você ter o discernimento. Acho que esse pode ser uma declaração que dá legalidade ao eterno para atuar na nossa vida, né? É, e isso vai fortalecer também a nossa fé e vai alinhar a nossa mente e o coração com a vontade divina, criando uma base de confiança para agir conforme o que você sabe ser certo. É verdade. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Então, a ideia aqui desse nosso treinamento de hoje foi criar ferramentas, né, para uma aplicação mais intencional e também ativa para desenvolvermos a obediência espiritual. E o nosso foco aqui foi no fortalecimento da vontade e também na ação consciente do Espírito Santo em guiar e fortalecer as nossas decisões, as suas decisões. Cada vez que você abre isso para o Espírito Santo, né, para que ele guie e ele fortaleça as suas decisões e também as suas vontades. Maravilha. Leide, nós vamos fazer um encontro na quinta-feira de novo? Vamos, né, Mari? Vamos fazer o mesmo horáriozinho, 4h30. Sim. Maravilha. Leide, me diz qual foi a parte da aula hoje que tu mais gostou? Olha, eu gostei mais de enfatizar que o Eterno tem tanto interesse em mim que atua na minha vontade e me faz e se apresenta. E, na verdade, ele se revela a nós de tal maneira e o Espírito dele cria em nós essa vontade e nos fortalece para realizá-la. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Que o Espírito do Senhor possa cada vez mais estar em nós, atuando em nossas vontades, atuando em nossa mente, principalmente atuando nas nossas ações, para que cada vez isso se torne mais a vontade do Senhor e possamos estar Aleluia. alinhados com Ele, como filhos amados, Pai, e beijo, possamos nome. exercer o governo do Senhor aqui na terra.
para que depois da eternidade possamos reinar com Cristo Jesus para todo sempre. Esse é o meu Amém. desejo, o desejo do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Amém. amém Amém. e amém. Amém. Glória a Deus. Meu Mike, tudo de bom. Tudo de Tá bom, tudo Lili. certo, né? Até Tá quinta, tudo- Até quinta, se Deus quiser. se Deus quiser. Beijão. Valeu. Tchau, Um tchau. abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Obrigada, Mike. Valeu.